prazer estar aqui participando desse evento. O primeiro Adit que eu estou aqui dividindo o palco. E é um prazer imenso estar dividindo esse momento com pessoas tão competentes aqui, Dr. Ivon, Dr. Marcos, além de todo mundo que já passou por aqui. Tive o prazer de ser aluno de muitos dos palestrantes e dos moderadores que aqui passaram, o professor Bernardo, a professora Rita, a professora Amélia, o pessoal do Ibradim também, Olivar Vitali, Abelha, todo mundo já tive a honra de assistir palestras e aulas aí desse pessoal. E, bom, a gente está aqui para falar hoje um pouquinho sobre direito ambiental, trazer um pouquinho sobre um novo projeto de lei de licenciamento e falar sobre a RIMA. Acho que todo mundo que trabalha aqui com direito imobiliário, direito urbanístico, principalmente com empreendimentos do mercado imobiliário, já passou por algum problema com licenciamento e principalmente com os órgãos reguladores pós-licenciamento, Ministério Público, algum inquérito civil, algum questionamento. E isso aí, esse jogo de cintura, é um dos principais adereços importantes aí para um empreendimento de sucesso. Gostaria de convidar aqui agora, passar a palavra para o Dr. Ivon, que vai trazer um pouquinho um pouquinho de legislação e trazer um pouco dessa experiência aqui para a gente. Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de agradecer a Adit por me convidar mais uma vez para estar aqui. Eu acho que é a minha sétimo congresso desde que iniciamos o Adit Juris. E também um prazer compartilhar novamente o painel com o Marcos Sais. Já tivemos outras oportunidades aqui nos anos anteriores de debater sobre assuntos diversos na área do meio ambiente. E também a IACER, que é a primeira vez, né, que você está aqui conosco. Seja bem-vindo ao Adit Juris. Bom, nós temos como tema, como já foi dito, o licenciamento ambiental, o EIA-RIMA, e o novo projeto de lei que está andando rapidamente no Congresso Nacional. É bem provável que talvez até este ano já tenhamos uma nova lei. Não diria uma nova lei, a primeira lei federal de licenciamento ambiental. O detalhamento disso será apresentado pelo meu colega, o Marcos Sais, com relação ao projeto, e daí continuaremos também tratando de abordar alguns detalhes desse projeto de lei. O que eu gostaria de falar inicialmente é que não podemos nos esquecer, quando tratamos de licenciamento ambiental, devemos nos lembrar da Lei Complementar 140. Até porque, quando discutimos a Lei Complementar 140, ela estava permeada de regras disciplinando o licenciamento ambiental. E, naquela ocasião, esses dispositivos foram separados e conduzidos para hoje o projeto de lei que nós temos. Mas a Lei Complementar 140 de 2011, ela trata da competência federativa, da cooperação dos órgãos federados com relação ao meio ambiente, entre os quais o licenciamento ambiental. Então, é importante que não nos esqueçamos disso. O novo regramento do projeto de lei vai tratar, sim, do licenciamento ambiental, mas como conduzir o licenciamento ambiental, e vai tratar também do EIA-RIMA. Ambos são institutos que estão em vários outros diplomas legais e também em resoluções do CONAMA. Não é? Além da legislação estadual, quase todos os estados, eu acredito que todos os estados hoje já tenham sua lei estadual de licenciamento ambiental. Mas aí nós temos que ver que a lei complementar está lá em cima. E uma das questões que nós nos debruçávamos constantemente no licenciamento ambiental era discutir quem deveria licenciar. Era muito comum passarmos anos nos tribunais com ações civis públicas, discutindo se era o órgão estadual, se era o órgão federal, que deveria ser o licenciador daquele empreendimento. E depois de 3, 4, 5 anos, quando isso finalmente era ultrapassado, então passávamos a debater o assunto em si, que era o objeto do licenciamento ambiental. A Lei Complementar 140 veio exatamente para nós não termos essa insegurança jurídica que era o que vigorava anteriormente. E a Lei Complementar 140 fez isso alterando o ponto
que era nevrálgico, não é, que gerava essa discórdia. O critério para licenciar antes, pela Lei 6938, de 81, era o da abrangência de impacto. Então, para definirmos se deveria ser o Estado, porque naquela época os municípios nem licenciavam, só posteriormente os municípios também começaram a licenciar. Mas se nós nós estávamos discutindo quem deveria licenciar, se era o IBAMA ou se era o órgão estadual do meio ambiente, teríamos que ver a abrangência de impacto. Muitas vezes isso era definido no estudo de impacto ambiental. Então, nem inicialmente o órgão que iria licenciar sabia de antemão para onde deveria conduzir o estudo. Esse critério de abrangência de impacto foi substituído pelo critério da localização. A localização do empreendimento é que vai reger o órgão, quem será o órgão competente para licenciar. E aí temos, na Lei Complementar 140, os artigos 7º, 8º e 9º, que trata disso. Incisos 14 dos artigos 7º, 8º e 9º. Primeiro é o federal, o segundo é o estadual, o terceiro é o municipal. Então, quando vemos, no caso da competência federal, basicamente a competência federal está lá, mencionados os locais onde estarão situados os empreendimentos, vão reger que a competência vai ser federal. Mar territorial, zona econômica exclusiva, unidades de conservação federais, etc., são uma vez o empreendimento localizado nessas áreas, a competência é do Estado. Esse é um critério da localização, mas a nível federal tem um segundo critério que foi adicionado, que era o da tipologia do empreendimento. Se o empreendimento é nuclear, lida com material nuclear, é federal, sempre federal. Se lida com questões militares, também será federal. Então, federal e o federal seria a questão militar e a questão de nuclear. O projeto de lei adiciona também os OGMs, né, organismos geneticamente modificados, que seria mais um que iria para a competência federal. Pulando a competência estadual, vamos para a municipal, que são os empreendimentos localizados dentro de uma área, única área municipal. Só que aqui o legislador, e isso foi feito posteriormente, porque todo projeto de lei, quando a equipe que trabalha nele elabora, seguindo um critério, depois ele passa por diversas transformações e discussões, inclusive em diversas comissões do Congresso Nacional, no final ele sai diferente daquela forma que foi idealizado inicialmente. Manteve o critério da localização local, mas ainda manteve o critério anterior de abrangência do impacto. Ou seja, a competência é municipal para licenciar, desde que o projeto esteja totalmente interno a um município, mas também de impacto local. Então, vem aí o critério de abrangência de impacto, que permaneceu apenas para o caso do licenciamento municipal. Vou deixar depois para as perguntas, porque este dispositivo tem gerado o maior problema hoje no licenciamento ambiental. Se alguns dos senhores e senhoras quiserem perguntar especificamente, a gente pode elaborar um pouco mais. A competência residual ficou no artigo 8º. O que não for federal nem for municipal é do Estado. Então, basicamente, o Estado abrange tudo aquilo que ultrapassa os limites de um município e esteja dentro da área de um determinado Estado. Porque, se ultrapassar os limites de um Estado, a competência passa a ser federal. Então, bem sucintamente, a competência que está na Lei Complementar 140 veio, de fato, resolver inúmeros problemas que enfrentávamos anteriormente com relação à competência para o licenciamento ambiental. Mas não só isto. Aí nós temos algumas outras normas que poderiam estar perfeitamente aqui no projeto de lei de licenciamento ambiental, mas foram antecipadas, estão na Lei Complementar 140, e tem a ver, sim, com o próprio licenciamento ambiental. Uma das regras, aquela que diz o órgão que licenciar, estou resumindo aqui,
também é o órgão competente para autorizar a supressão de vegetação. Então, se é o órgão federal, é o IBAMA que vai autorizar a supressão de vegetação. Se for estadual, idem, se for municipal, idem. Não está isento de controvérsia. Porque nós temos uma lei, que é a Lei da Mata Atlântica, de 2006, que dispõe em vários artigos, em vários dos seus capítulos, que a competência para determinado tipo de vegetação é do Estado. E aí, se o município é o competente para licenciar, porque o projeto é local, o município tem autorizado supressão de vegetação, mas muitos municípios também têm evitado conceder autorização de supressão de vegetação, delegando ao Estado fazê-lo, por conta da lei da Mata Atlântica, por exemplo. Também outro ponto que nós podemos conversar um pouco mais em detalhe. Uma definição que eu acho que hoje não resta maiores dúvidas é de que o licenciamento será feito por um único ente federativo. Antes havia a dúvida, eu tenho casos em que o judiciário decidiu que, além do Estado, aquele empreendimento deveria também ser licenciado pelo IBAMA, ou seja, 2 diferentes entes federativos. Hoje não. Uma vez definido se vai ser o município, o Estado ou a União, os demais entes serão ouvidos no processo de licenciamento. E aí vem um novo regramento também da Lei Complementar 140, que eu diria que é muito importante, porque os demais entes federativos que participem e se pronunciem no processo de licenciamento poderão fazê-lo, não é, de forma, obviamente, embasada, no prazo que for consignado, mas esse pronunciamento não é equivalente a um veto. Esse pronunciamento poderá ser ultrapassado. Ele não é, como se diz, a manifestação daquele ente não é vinculante. Exemplificando melhor, há casos em que, pela proximidade de unidade de conservação, o ente licenciador, a autoridade licenciadora, ouve o ICMBio, ou notifica o ICMBio para se manifestar naquele processo. O ICMBio poderá se manifestar favoravelmente ou contrário. Só que essa posição do ICMBio não é vinculante. Mas, uma vez a manifestação do ICMBio vindo ao processo de licenciamento, eu posso confessar que é muito difícil ela ser ultrapassada, assim como o IFAM, assim como outros órgãos. Há uma certa deferência do órgão licenciador em aceitar aquela posição do órgão que participa do processo de forma quase que vinculante, mas não é o que está no texto da Lei Complementar 140. Tem casos, e essa prática era muito comum antigamente, e também é comum aqui na vigência da Lei Complementar 140, que os órgãos não se manifestam. E aí nós temos o seguinte dilema. O órgão licenciador, ante a não manifestação de um desses órgãos, IFAM, e vamos imaginar que seja o Estado, que peça que o IBAMA, que o IFAM, que o ICMBio se pronuncie, e um deles deixe de pronunciar, ele segue com esse processo de licenciamento ou não? E eu tenho tido casos em vários locais onde isto aconteceu e o resultado foi diferente. Num deles, o Estado, não menos que 4 vezes, renovou o pedido para que aquele órgão se manifestasse, dando 6 meses para se manifestar cada vez. 2 anos depois, o órgão ainda não tinha se manifestado e o órgão estadual ainda estava inseguro se deveria ou não licenciar. O empreendedor desistiu do empreendimento. Até porque era um empreendimento imobiliário, um grande empreendimento imobiliário, o empreendedor chegou à situação diante da crise que nós todos vivemos, e aí não foi mais interessante continuar o projeto. Se ele tivesse iniciado 2 anos antes, sim, mas não 2 anos depois, em que o órgão não se manifestou. Então, a não manifestação foi quase como um veto para o empreendimento. Mas tivemos um outro caso, em que o ICMBio foi instado a se pronunciar 3 meses, não cumpriu o prazo,
o órgão estadual renovou por mais 3 meses e não se pronunciou. O órgão estadual justificou que havia sido por 2 vezes instado a se pronunciar, e não fazendo, ele prosseguiria o processo de licenciamento ambiental e licenciou o empreendimento, dentro ou numa proximidade de uma unidade de conservação, numa área até bastante sensível. Mas o estudo de impacto ambiental sinalizava pela possibilidade do licenciamento ambiental, não havia nada que opusesse. Foi ouvido o órgão, porque era importante, era necessário, por lei, que ele fosse ouvido, mas não se manifestou. É a nossa máxima, né? Aquele que cala, consente. Não é? Mas aí vai depender muito de quem está à frente do órgão licenciador. Se vai ter, eu diria, até um certo ponto de coragem de ultrapassar, até porque legalmente ele está correto. E um que eu diria que é talvez o mais polêmico de todos esses, que é o órgão licenciador, é o órgão competente para autuar. Então, o auto de infração deve ser feito pelo órgão que licenciou o empreendimento. E isto vem sendo praticado quando o órgão que licencia um outro órgão que não licenciador autua o empreendimento, a lei também prevê isso, imediatamente ele deve comunicar ao órgão licenciador para que decida se vai autuar ou justifique por que não autua. Aí nós temos um problema que tem a ver com a competência comum federativa da fiscalização ambiental vis-à-vis a competência concorrente, que é o do licenciamento ambiental. Temos vários resultados surgidos por conta deste dispositivo legal, mas ele tem uma razão de ser. Era muito comum, antes da Lei Complementar 140, muito comum, eu diria, porque nós, inclusive, chegamos a impetrar inúmeros mandados de segurança, do órgão estadual conceder a licença de instalação do empreendimento, o órgão federal simplesmente desconsiderava a licença do órgão estadual e embargava o empreendimento. Sem ser por poluição, sem ser por descumprimento da licença que havia sido concedida pelo órgão estadual. Simplesmente embargava porque ele entendia que naquele local não poderia ser licenciado. Era um entendimento do órgão federal vis-à-vis do estadual. E nos mandados de segurança, todos eles, eu diria até, vitoriosos, todos foram vitoriosos, o juiz federal entendia que, se havia uma disputa com relação ao licenciamento, o órgão federal deveria acionar o órgão concedente da licença e não embargar o empreendimento, e não autuar o licenciado, porque ele tinha uma licença que, em princípio, tem fé pública, vamos dizer, é legal, é licitude que emana da própria licença. E ele não poderia, como ente administrativo, discutir essa licença que veio por um outro órgão, o competente para o caso. Então, ele teria que discutir judicialmente com o outro órgão, ou administrativamente, para que o agente licenciador, então, modificasse a sua licença, revogasse a licença que tinha sido concedida, etc. Então, a Lei Complementar 140 incorporou isto que acontecia no Brasil todo. E eu diria que até um certo ponto, e vemos isso acontecer aos poucos, no início houve uma certa resistência, mas sempre que há uma autuação por um ente fiscalizatório contra a licença concedida pelo ente licenciador competente, e não comunica a ele, judicialmente, é possível derrubar essa autuação, esse embargo, etc. Então, o que é importante que nós saibamos é que, com o advento da nova lei, ou da primeira lei federal de licenciamento ambiental, ela não vai poder ser interpretada sozinha. Nós temos que ver o que aconteceu antes, como tal,
a Lei Complementar 140, que é muito mais complexa do que eu sucintamente falei agora aqui para vocês. Ela tem uns detalhes que vão intervir, sim, no processo de licenciamento, a começar da origem, de quem será o órgão competente para licenciar. Como também nós veremos que ela, em vigor, ela não vai revogar necessariamente as resoluções do CONAMA e outras leis que existem e continuarão a existir. Pelo que eu me lembro, aí o colega Marcos Sais deverá explicar melhor, mas revoga muito pouca coisa. Então, ela vai acrescentar o processo e a gente vai ter que interpretar a lei juntamente com tudo mais que está no arcabouço jurídico, envolvendo o licenciamento ambiental. Obrigado. Depois das palavras de... Por essas palavras do Dr. Ivon aí, que trouxe para a gente mais ou menos o cenário de como é que está aí, como é que está agora. Dr. Marcos vai trazer para a gente mais a ideia do novo projeto de lei e o que é que a gente pode esperar a partir desse novo projeto, o que é que vai trazer de mudança frente aos entraves que a gente muitas vezes ainda enfrenta no licenciamento ambiental. O que é que vai vir de novidade aí? Boa tarde a todos. Yasser, obrigado pelas palavras, satisfação de te conhecer. Faço uma menção especial que está num painel com o Dr. Ivon, é sempre uma alegria. Ensina a todos nós e conta da experiência. E Dr. Ivon é uma pessoa com uma moral tão grande que eu conheço pouquíssimos, que no dia do seu aniversário reúne 300 pessoas de 17 estados da federação para comemorar o aniversário. Dr. Ivon está de aniversário hoje, uma salva de palmas. Na pesquisa do Felipe, do candidato a presidente, eu botei outros lá, quem acha que vai ganhar, porque quem o Dr. Ivon indicar, e é um cabo eleitoral espetacular. Gostaria de agradecer a Dite pelo convite, fazer uma saudação especial ao doutor André Abelha pelo lançamento hoje de manhã do nosso querido Ibradim. As palavras do Felipe, acho que foram ver, eu até brinquei, hoje é o primeiro dia do resto das suas vidas, né? Hoje é o primeiro dia do resto da nossa, que é o que esse instituto vai poder estudar e reunir, que é muito do que a gente já viu aqui no Adit, e fico com a sua news, que quem lê ela consegue trabalhar na área de direito imobiliário, porque reúne tudo que tem. É um curso online, mas saudando e parabenizando mais uma vez pelo Ibradim. E falar sobre direito ambiental, falar sobre essa questão é sempre muito motivador, e até quando o título, eu já vou chegar no projeto de lei, mas o título, né, é possível antecipar questionamentos e empreendimentos imobiliários? Sim. E ao antecipar questionamentos, também é possível evitar problemas. Acho que essa é a grande questão. Conhecer a lei se evita problemas. O doutor Ivon deu uma aula aqui para a gente da Lei Complementar 140. Os problemas que se sucedem em projetos imobiliários, em qualquer tipo de projeto, são sempre os mesmos. Estude, conheça, que você evita. Eu na faculdade aprendi que o bom advogado resolve o problema, e na vida prática eu aprendi que o excelente evita que o problema aconteça. Como diz o ministro Marco Aurélio, se você tem um direito, você tem certeza que você tem um direito, você tem convicção que você tem um direito, não leve isso para o Poder Judiciário. Podem tirar esse direito de você. Ainda mais em matéria ambiental. Hoje o painel que estava assistindo de manhã estava falando sobre mediação, arbitragem. Pensem bem, você tem um EIA-RIMA feito, que é outra parte do nosso título, você tem um EIA-RIMA feito por 40 profissionais. Biólogo, geólogo, geógrafo, engenheiro, pessoal de serviço social, para ter impacto do meio socioeconômico. Você tem, e essas 40 pessoas têm uma opinião. Aí, o órgão ambiental tem 20 analisando, tem outra opinião. E vem, evidentemente, o órgão de assessoramento técnico do Ministério Público, que tem uma terceira opinião. Bom, então você tem 70 técnicos que não se entendem. O que você faz? Bota na mesa do juiz e diz: excelência, quem está certo? Esse juiz é tudo menos capacitado tecnicamente para resolver esse problema. Então, meus caros, a judicialização na questão ambiental é péssima. É terrível, porque você coloca na frente de uma pessoa incompetente. E aqui incompetência, às vezes, é nos dois sentidos, mas certamente de conhecimento técnico, porque não é um advogado, não é alguém com formação jurídica que vai conseguir entender. Eu tenho um cunhado que é juiz, volta e meia, ele está na unidade de fazenda pública, ele me liga e fala: estou com uma daquelas. Ele foi juiz numa cidade interior, ele me ligou um dia e falou: olha só, pediram para fechar uma empresa, ela emprega metade da cidade, mas estão dizendo que ela está poluindo o lençol freático que abastece a cidade inteira. E eu, formado em Direito, tenho que
em sede de antecipação, tutela, dizer se fica funcionando e se poluir não tem água, ou mandar fechar e ter uma crise social. É desesperador para o juiz. Então, cabe a nós que atuamos nisso, e eu noto, eu trabalho só com direito ambiental, os outros painéis aqui sempre, é muito ruim vir no ADIT, que eu me sinto muito ignorante, né? Eu vou nos painéis ali, não conheço nada do que estão falando, mas me parece sempre essa questão. Antecipe. E aqui eu só, antes de falar do PL, eu queria dizer uma coisa para quem, especialmente, quem tem empresa desse setor e o empreendedor. É muito fácil criticar o mau funcionamento das instituições, e funciona mal mesmo, a maioria dos entes integrantes do sistema não tem, pelo menos, a agilidade que o mercado não só espera, mas precisaria. Se você olhar o que tem no INE, no Rio de Janeiro, tem 10 bi de investimento parado porque não tem licença. O Estado com crise, na Fátima, ex-Fátima, agora em Santa Catarina, não se chama, é IMA, tem 8 bilhões parados, porque não sai a licença. Quer dizer, se o governador fosse inteligente, ele capacitava mais o órgão ambiental, que é de onde sai a licença. Então não adianta você ter uma Secretaria de Desenvolvimento que vende bem teu Estado e ter um péssimo órgão ambiental que não tem capacidade técnica e de velocidade de licenciar. Mas, tirando isso, também as críticas ao Ministério Público, que, em alguns casos, é uma instituição muito bonita, mas formada por pessoas, e como todas as instituições formadas por pessoas acabam tendo alguns problemas, e esses problemas vêm quando a ideologia vem acima da lei, quando ele deixa de ser fiscal da lei, quando ele deixa de ser o promotor de justiça, e ele bota a ideologia dele da frente e diz: sou contra qualquer tipo de empreendimento. Isso é lamentável, mas acontece, eles não têm chefe, eles não têm controle, enfim. Não podem ser removidos. E você, empreendedor? E você, advogado empreendedor? Vai passar o resto da vida falando dessas mazelas e justificando projetos que ficam emperrados ou parados? Ou vai entender, diagnosticar esse mercado e trabalhar para evitar que esse tipo de coisa aconteça? E me parece que quando o Felipe, muito sabiamente, hoje de manhã, disse que esse evento de júris é criar soluções, a solução, meu amigo, é sim trabalhar num PL. E é muito engraçado, doutor Ivon, a gente fala, vai vir a primeira lei. E eu vou dizer como é que eu entrei no trabalho nesse projeto, com base até numa afirmação que eu fiz num ENIC aqui em Salvador. Salvador é pródigo, é uma cidade que sempre recebe muito bem. O ADIT é bom de encontrar pessoas queridas, com a Paula, que a gente se vê aqui, e os baianos que nos recebem tão bem. A questão toda é, se você identificar os problemas e antecipá-los, vai ser difícil para o promotor ideólogo travar o seu projeto. O problema é que o empreendedor, ele gosta muito de fazer pesquisa de mercado e, por gostar, ele faz. Gosta muito de fazer projeto arquitetônico e, por gostar, ele faz. Na vida é assim. O que a gente gosta, a gente faz alegre. É só ver a mesa de sobremesa. Todos sorrindo, indo pegar a sobremesa. Gosta, faz alegre. Aí você ouve, tem um cliente meu, até brinquei que ele me convidou esse tempo para jantar e tomar uma coisa, e ele disse: cara, eu quero te ver fora daqui, porque sempre que eu te vejo eu lembro de problema. Eu advogo para ele. Tem 17 ações civis públicas. Aí eu disse: pois começa a frequentar antes, talvez a gente evite as próximas ACPs. Aí o empreendedor não gosta, não conhece e não enfrenta. Você tem que fazer diagnóstico, você tem que entender a cabeça do promotor do local onde você vai empreender. Você tem que entender os problemas sociais do bairro onde você vai entrar. Você tem que entender o poder judiciário daquela localidade. Entendeu tudo isso? Isso se chama diagnóstico. A partir do diagnóstico, você faz uma avaliação de risco. E aí olha para o empreendedor e diz: agora você quer mais risco ou menos risco? E tem empreendedor que quer 100% de risco, depois reclama do MP. É hora de fazer lição de casa. Todos nós que trabalhamos nesses projetos, até melhorar, tem tanta coisa para melhorar no país, mas a gente não para, e assim também tem que ser trabalhado. Em 2014, teve o 13 ou 14, teve o ENIC aqui na Bahia, e eu dei uma palestra, e o Arthur Parkinson tinha me feito uma provocação, e ele disse: Marcos, quais são os nós que tem no processo de licenciamento, e se você pudesse desatar um, qual você desataria? Eu falei: precisa ter uma lei geral de licenciamento ambiental. Daí eles disseram: mais uma? Fazer outra? Eu falei: não, é a primeira. Por incrível que pareça, e o setor há anos reclamando, não há no país uma lei geral de licenciamento ambiental. E aí vivemos a ditadura das ienes, das resoluções, das portarias. Aquilo que eu brinco, né? A melhor definição de portaria que eu ouvi na vida é recepção de prédio. Mas no Brasil, as portarias, que hierarquicamente é de 7ª categoria, criam direitos e restrições
ofende claramente o princípio da legalidade, mas já que é meio ambiente, já que são presentes futuras gerações, já que é o princípio da prevenção, precaução, proibição do retrocesso e blá, 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 parece que as coisas valem. Então, ótimo, temos uma lei. Primeira questão vai ser parar com o Estado que diz venha licenciar aqui, porque aqui licencia mais fácil. Está errado. O meio ambiente não reconhece fronteiras, isso eu concordo com as pessoas que falam isso. Você tem que ter uma norma para até aquela primeira pergunta, o empreendedor entra no escritório e fala, eu quero fazer tal projeto, demora quanto tempo e quanto custa? Aí eu sugiro, vamos jantar, né? Vamos tomar um vinho, porque essas não tem resposta, tem que ter resposta para essas perguntas. E aí eu falei isso, no final veio o Zé Carlos Martins, já era o presidente da CEBIC, ele falou, cara, então temos que trabalhar nisso. E aí em 2015, o projeto estava, ele é de 2004, o PL 3729, em 2015 ele estava novamente voltando à tona, e a gente, junto da CEBIC, o Secov São Paulo, a Elo, todo a DIT dali para frente a gente falou nisso, o Felipe sempre apoiou muito também, a gente começou a trabalhar e levar as questões importantes para o nosso setor, para que fossem para dentro da lei. Então, o projeto veio tramitando com uma redação, não era uma boa redação, a redação que foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente. A lei deve vir para, repetindo, né, uma lei procedimental. Então, ela deve vir para você ter previsibilidade de como vai se dar o licenciamento ambiental. E, na verdade, a lei estava falando muita coisa de direito material e criando restrições. Houve uma troca de relatoria na Comissão de Finanças e Tributação, foi para o deputado Mauro Pereira, do MDB, agora lá do Rio Grande do Sul. E aí foi uma coisa muito importante do mercado, que eu queria dizer, e tem sido uma experiência muito grande esses 2 anos e meio em Brasília, entendendo como é que se fazem leis, né? E aí é igual a salsicha, né? Se você soubesse como era feito, não comia salsicha. E por isso que elas saem com dificuldades, elas saem com imprecisões pelas negociações que ocorrem. E os setores puxam, cada um para um lado e outro por outro, e o nosso setor tomou uma posição muito clara. Debate técnico da lei. E com isso conseguimos, eu vou falar das questões que a gente conseguiu colocar na lei, se conseguiu com base em um debate técnico, inclusive com o setor produtivo, que tinha feito um acordo com o ministro do Meio Ambiente para sair uma lei ruim. Começamos a trabalhar, e como é que se chegou no deputado Mauro Pereira? A Comissão da Indústria Imobiliária da CEBIC reúne todos os Sinduscons e ADEMES do Brasil. Ou seja, poucas instituições têm uma capilaridade tão grande. E com isso, o Sinduscom de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, casualmente, cidade que eu nasci, saí de lá pequeno, mas o deputado é de lá, a gente conseguiu um acesso muito grande ao deputado Mauro Pereira e auxiliou na nova redação do projeto de lei, que era uma redação excelente. E aí se viu também que saiu do ruim por excelente, nenhuma das duas passaria. E aí tivemos, ao longo do ano final de 16 e 17 inteiro, negociação com o IBAMA, com o Ministério do Meio Ambiente, com ONGs. Você imagina, né? CNI, Associação Brasileira de Petróleos, a ProSoja, CEBIC e as ONGs. E aí você tem que chegar a um texto de consenso. Foi muito difícil, mas se chegou a um texto de consenso, estava combinado que esse texto seria posto em votação no final do ano passado. Na verdade, o texto já estava pronto para ser votado quando o Eduardo Cunha ainda era o presidente da Câmara. Tinha sido feita a reunião de líderes, estava pautado, e na quinta-feira Eduardo Cunha foi afastado. Aí, enfim, mudou tudo. Agora, com o deputado Rodrigo Maia, foi conversado, foi falado. E ele tinha prometido no final do ano passado, enfim, as denúncias aí contra... Eu acho, outra vez que o PL estava prestes a ser votado, aí o nosso presidente da República recebeu um cidadão lá no porão da casa dele, acabou gerando todo um problema, atrasou de novo. E agora nós temos as próximas 3 semanas para ver se consegue votar o projeto na Câmara. Eu até ia ficar no evento amanhã, mas vou ter que sair cedo para Brasília, que a gente vai ter uma reunião na casa do Rodrigo Maia e alguns recados muito claros para ele. Aqui fica uma outra questão para a gente entender o que é a política. Eu tenho história em Florianópolis e no Rio de Janeiro, e o pessoal da Firjan falou para mim, leva o recado para o presidente, que se ele não votar, a gente não apoia a candidatura dele. Ou seja, relevantíssimo, Federação das Indústrias falando para um deputado daquele estado. Por outro lado, o Rodrigo disse para a gente na última reunião, ele falou, gente, vieram 4 atrizes da Globo aqui e disseram que se eu pautar hashtag Rodrigo Maia derruba árvores, e eu não vou ser reeleito. Então, eu acho surreal. E ele disse, o deputado que é o líder do governo, me disse uma outra expressão, ele falou, o partido hoje mais poderoso em matéria ambiental na Câmara dos Deputados é o PG. Pensei, eu sei que está criando partido novo, mas quem é o PG? Ele falou, o partido da Gisele. Se a Gisele Bündchen bota no Twitter dela, os deputados não votam. E eu
E eu rodei a Câmara e realmente entendi. Ano eleitoral. Ninguém quer que a Anitta fique nua, abrace uma árvore e diga que os deputados estão derrubando as árvores da Amazônia. E é impressionante. A Frente Parlamentar do Agro, que está apoiando nisso, tem 220 deputados. É a frente parlamentar mais forte, mais coesa. Ela apoia, o setor produtivo apoia. E, eventualmente, se a Gisele fizer o contrário, a gente vai ter problema para aprovar. Então, amanhã é uma reunião definitiva para ver se pauta ou se, então, joga para frente e fica só para a próxima legislatura. Seria muito importante pautar e ser aprovado. O que a lei tem? Aí o que aconteceu? Para ter esse acordo, tem alguns itens que ficaram muito difíceis de ter o consenso. Um deles, órgãos intervenientes. Na lei, no artigo 30 da lei, vai ter que, porque quem são os, né, são 3 intervenientes e um quarto sui generis. FUNAI, IFAM, Fundação Palmares, esses são intervenientes. E o ICMBio. Por que o ICMBio é tratado diferente? E eu entendo que a Lei Complementar 140 revogou o parágrafo 3º do 36 lá do SNUC, que fala da autorização do ICMBio quando possa afetar a unidade de conservação. Agora, o ICMBio é cisnama. IBAMA, ICMBio, órgãos estaduais e órgãos municipais. E aí quem defende que não foi revogado tacitamente, diz não, ele continua. E ele é que trava, porque daí é vinculante, porque o parágrafo 3º do 36 fala em autorização. Essa é uma questão que a gente debateu e foi ponto realmente de inegociável para o IBAMA e para o MMA. E o que então se ficou? Esse é um dos pontos que a gente vai apresentar. Quando eu falo a gente, FPA, CNI, e a CNI abarca, então, todo mundo da indústria, e o FEMASE, fora do meio ambiente, setor elétrico, que é para dar o mesmo tratamento que vai dar os intervenientes para o ICMBio. Se manifesta, mas não vincula. Segundo, prazo para manifestação. Então, o EIA-RIMA, o prazo para se dar licença são 12 meses. Se não der a licença, aquele projeto de lei do Romero Jucá não se manifestou, sai a licença tácita. Não, isso não vai acontecer. Mas o órgão interveniente tem metade do prazo do órgão licenciador. Então, se Palmares, FUNAI, IFAM ou ICMBio não se manifestar em 6 meses, pode sair a licença e a manifestação deles. Então, isso é uma outra... Isso já está na lei, isso é uma boa conquista. Um outro ponto, esse a gente conseguiu alterar, a presidente do IBAMA, a Sueli, ela queria o critério de localização. Teria um mapa no Brasil, e eu aprendi muito sobre mapas. É impossível você fazer um mapa do Brasil com o detalhamento suficiente para diferenciar as áreas. E quando os estados, a ABEMA era contra o projeto, a ABEMA, Associação Brasileira das Entidades de Meio Ambiente dos Estados, a gente fez em 10 estados quais seriam as áreas de restrição que o IBAMA estava propondo. E dava 90% das áreas dos estados. Nessas áreas teria que ter EIA-RIMA. Na verdade, quem estava feliz eram os consultores, né? Porque ia ter EIA-RIMA até para a reforma de posto de combustível no centro da cidade. E dava mesmo, no Rio de Janeiro dava. Reforma de posto, vai trocar o telhado, EIA-RIMA. Fico imaginando os impactos no meio físico, né? Que é a troca do telhado do posto de gasolina ou do restaurante. Bom, isso se tirou esse critério de localização, que já é visto quando você vai licenciar numa área sensível, é claro que se leva em consideração. E aí sobra ainda um outro ponto extremamente complexo, difícil e ruim, que é a definição de área de influência. E isso a gente fez uma reunião, eu disse, Sueli, tu sabe que eu dou palestra em um monte de lugar, eu vou dizer que isso aconteceu, gosto muito da presidente, mas nós fizemos uma reunião na sede do IBAMA, ela prometeu mudar isso e não mudou. Isso é outra emenda que vai vir desse grupo que eu falei. Ela disse que a área de influência, não tem mais AI, a área de influência indireta, e AID, a área de influência direta, tem só AI, a área de influência, a localidade onde qualquer tipo de impacto possa ser sentido. Essa tinha que ser a área de estudo do EIA-RIMA. Eu trabalho muito com energia, aí eu falei para a Associação Brasileira de PCHs, meu amigo, é a bacia hidrográfica. Eu trabalho com portuário também, eu disse até onde o navio vai. E não ia me causar surpresa nenhuma se o maluco dissesse que no parcelamento de solo, no loteamento, é onde o cara pega o seu carro e sai, porque ele só mora ali, porque tem aquele loteamento. Então, isso a gente está colocando impactos diretos. E a área diretamente afetada, a ADA, ela queria botar a operação, que é outra sacanagem muito grande. É a área da implantação. Então, isso está nessa parte também das emendas que vão ser levadas e votadas em conjunto. E daí toda a sistemática lá da Câmara também, enfim, mas a gente tem a convicção que com o apoio da FPA tem essa maioria
e deve conseguir aprovar o projeto com essas alterações. Então, se isso amanhã a gente deve ter uma notícia, pois a DIT manda um e-mail ali se vai ser pautado ou não. Espero que, se for pautado, seja de surpresa, porque na outra semana já tinha o pessoal do Greenpeace jogando tinta vermelha lá na frente, dizendo que um está matando a floresta e tudo mais. Para terminar essa fala inicial, que eu disse, voltando para a fala inicial minha, por que as pessoas trabalham contra? O contra por ser contra. Eu estava na audiência. É tudo gravado agora que eu vi a câmera lá atrás. Isso fica depois registrado. Eu estava na audiência pública do Código Florestal, encontrei um amigo, colega, advogado. Olhei para ele e falei: está advogando para a ONG? Eu não vou dizer o nome da ONG, só que ela era Amicus Curiae nas ADIs do Código Florestal. Ele assim: tô. Eu falei: cara, o que aconteceu? Mas um terno bem cortado, o que aconteceu? Não, eu me dei conta que tem que trabalhar para as presentes e futuras gerações. E, porra, começou um papinho. Aí eu, tá bom. Aí terminou a audiência lá que o ministro Fux tinha feito e a gente saiu lá, uma turma para tomar chopp, sempre a boa hora. E eu lembro que ele era fraco para chopp, eu fiquei observando, quando ele pediu o quarto, eu sentei do lado dele. O elixir da verdade, em Vino Veritas. Eu olhei para ele e falei: meu irmão, vou usar a expressão, cara, que porra é essa, né? O que aconteceu? Dele assim: Marcão, nunca ganhei tanto dinheiro na vida. Eu recebo ou em euro ou em dólar. Transforma os teus escritórios ali numa ONG, faz umas 40 CPs. Meu irmão, você ganha 10 liminares frouxo. Com as 10 liminares, agora eu achei a expressão de ONG fenomenal, você faz um roadshow pela Europa, pelos Estados Unidos, você volta financiado. A minha ONG, ele falando, recebe $1 milhão por ano da Ford Foundation. É um bom faturamento para o escritório, né? Um cliente, $1 milhãozinho. Palmas para eles. As ONGs conseguem muita coisa porque elas sabem trabalhar. O Código Florestal, a gente ganhou a questão do princípio da proibição do retrocesso. E no dia seguinte, todo o setor empresarial olhou para o lado, qual é a minha próxima demanda, e começou a trabalhar. Se o princípio da proibição do retrocesso tivesse sido consagrado pelo Supremo, as ONGs teriam um bumbo desse tamanho e estavam tocando até hoje. Nós, do setor produtivo, temos muito a aprender com as ONGs. Comunicação. Se eu disse que o Twitter da Gisele pode mudar os rumos da votação de um PL, que o setor produtivo inteiro está trabalhando há 2 décadas, alguma coisa está muito errada com o setor produtivo. Que esse momento, de novo, já que é o primeiro dia do final das nossas vidas e que o Ibradim está surgindo muito para isso, que a gente aprenda, que a gente trabalhe, que a gente conheça as dificuldades e que elas sirvam de motivação para não ter surpresa. A pior coisa é a surpresa. E me desculpa, hoje, eu duvido que alguém, na questão imobiliária e meio ambiente, seja surpreendido no meio de um projeto. Podia ter antecipado. É esse que eu acho que é o recado, que vem a lei para que a gente possa estudá-la e ter uma uniformização melhor e conhecer melhor os problemas, para não só resolvê-los, mas, na medida do possível, evitá-los. Obrigado. A gente que agradece, doutor Marcos. Acho que essa parte de licenciamento sempre deixa muita confusão, muita dúvida na cabeça de muita gente. A competência, por mais que já esteja muito mais mitigada, qual é a competência de cada um, quem pode atuar em cada área, ainda restam dúvidas. E, mais do que o licenciamento, você passa o processo de licenciamento e chega num período de implantação e pode, como o senhor mesmo falou, ter todo o seu licenciamento questionado por um órgão unipessoal, que no caso ali é um Ministério Público, um promotor do Ministério Público, que pode questionar todo aquele seu licenciamento por questão de entendimento. E aí, já entrando no segundo tópico de nosso tema aqui, quando compor com o Ministério Público, os senhores entendem que a composição com o Ministério Público é sempre a melhor saída, que essa deve ser a busca quando você tem um inquérito civil de empreendimento? Aqui em Salvador, na região, principalmente do litoral norte, a gente tem enfrentado muito problema com intervenções pós-licenciamento, já o projeto em fase de implantação, encontrado problemas com o Ministério Público e o entendimento. Hoje em dia, eu posso dizer que quase todos os empreendimentos no litoral norte daqui saem com TAC. Só se resolvem, só são implantados depois de firmado um TAC com o Ministério Público. E aí, queria ouvir um pouquinho de vocês sobre nessa perspectiva aí, nessa linha.
Bom, no nosso tema, Ministério Público, Prefeitura e NIMBS. Né? Eu não sei se todos conhecem o que significa NIMBS. É o Not in my backyard. Não no quintal de casa. Quanto mais distante, melhor. Então, eu entendo que esse NIMBS está querendo dizer a vizinhança, o pessoal do entorno, etc., que também é um problema. Você também tem que pensar em negociar com o entorno. Um grande empreendimento não pode realmente desprezar o seu entorno, ou a desinformação quanto ao seu empreendimento. Mas a sua pergunta original foi com relação ao Ministério Público. Particularmente, eu diria que não tiver mais jeito. Mas concordo plenamente com o que Marcos falou, que, na realidade, você pode prevenir e, na maioria das vezes, pelo menos eu posso dizer como é a experiência lá em Pernambuco. Se algum empreendimento está sujeito a um estudo de impacto ambiental, já demonstra que é um empreendimento de significativo impacto, não é? O Ministério Público já abre um inquérito com relação àquele seu empreendimento. Publicou na imprensa, exigiu o EA-RIMA, uma cópia do EA-RIMA enviada ao Ministério Público Federal e também ao estadual, e um procedimento administrativo será criado para acompanhar o licenciamento do seu empreendimento. Quando isso ocorre, eu acho que, de fato, vale a pena você fazer a visita ao Ministério Público para esclarecer qualquer dúvida que ele tenha. E, normalmente, quando você não faz a visita, você também é convidado, em algum momento do processo, principalmente depois que a 4ª Câmara, que é a Câmara especializada em meio ambiente dentro do Ministério Público, que vai analisar o EA-RIMA, vai visitar a área e depois vai fazer um parecer. Então, aquilo que você falou, Marcos, você tem 40 especialistas, mas tem um do Ministério Público que vai dizer se aquele EA-RIMA foi bom ou não foi, se vai ter problema ou não com relação ao meio ambiente. Vale a pena, porque, às vezes, passa batido alguma informação pela 4ª Câmara, a imprensa divulga assuntos, notícias relacionadas ao seu empreendimento, às vezes de forma distorcida, dizer que o empreendimento vai suprimir vegetação de mangue, dizer que o empreendimento está localizado na Restinga, e o Ministério Público pode se impressionar por isso. Então, antes que esse procedimento se transforme numa ação civil pública, vale a pena você se antecipar. A mesma coisa quando é a prefeitura como órgão licenciador ambiental, porque a prefeitura será sempre o órgão licenciador do ponto de vista urbanístico, mas também ambiental, aí vale a pena você, principalmente quando o empreendimento é licenciado pelo Estado, mas vai afetar 1, 2 ou 3 prefeituras, então vale a pena você também se antecipar com a prefeitura. Mas não é muito fácil na prática, tá? Não é muito fácil. Você, depois adquire uma certa experiência, quando é que você deve contactá-lo, e isso, de fato, vem ajudar você a evitar um problema judicial. Mas tem o outro lado da moeda. É aquele empreendimento que está transcorrendo bem, está sendo licenciado, teve audiência pública, não está tendo maiores problemas, e, às vezes, o empreendedor, e acontece, também acontece isso, o empreendedor querer divulgar o seu empreendimento. Ele acredita tanto no seu empreendimento que ele quer divulgar na imprensa, divulgar, antecipar. Eu já tive casos desse jeito, nem falou conosco, mas antecipou um empreendimento que já estava sendo licenciado, mas antecipou de uma forma, vamos dizer, comercial, que gerou uma série de dúvidas para a comunidade, e essa comunidade foi ao Ministério Público, e daí houve uma ação civil pública e antecipou todo um problema. Então, às vezes, você antecipar a divulgação, ou antecipar de uma maneira não muito recomendável, sem ter a ideia da sensibilização daquela comunidade, isso também poderá ser um problema. Ou, em um outro caso, que o empreendedor contratou uma equipe de comunicação social, e essa equipe de comunicação social passou a divulgar o projeto antes mesmo do órgão licenciador. Divulgar onde? Vamos conversar na universidade sobre o seu empreendimento, né? Foi para a universidade, foi para o grupo de ONGs, procurou o Ministério Público dizendo que
pretendiam realizar esse empreendimento, antes até do órgão licenciador receber o EIA-RIMA. Eu acho que tem um momento que é mais propício, depois que o empreendimento já está em andamento, o órgão licenciador, você já discutiu com o órgão licenciador, você já aparou arestas do seu empreendimento, e aí você tem condições, de fato, de procurar antes de evitar um problema. Mas, às vezes, uma precipitação poderá causar problema. Então, quando você deve, vai depender realmente caso a caso. Tem que ter um feeling, eu acho que só a experiência é que, de fato, pode trazer. Agora, com a comunidade, é importante, de fato, discutir com a comunidade, porque não dá para você... Porque aí fica imprevisível o que é que pode acontecer quando você lida com dezenas ou centenas de famílias do entorno. Pode ser grande, pode ser também pequenos empreendimentos. Até um posto de gasolina que se falou aqui, um posto de gasolina que é colocado próximo a uma área onde a comunidade não tinha qualquer outro empreendimento, de repente se vê com um posto de gasolina ali junto, essa comunidade poderá não aceitar bem aquele empreendimento. Mas, ao discutir com a comunidade, explicar como ele vai ser feito, as vantagens do que ele vai trazer, que, além do posto, outros investimentos serão ligados a esse posto, e também até a modificação da localização daquele posto, isso poderá resultar num convencimento do entorno, e o entorno ser seu aliado. Já tivemos inúmeros empreendimentos, eu digo com toda sinceridade que o Ministério Público só não entrou com ação civil pública porque a população, em massa, era a favor do empreendimento. Então, conversou-se, negociou-se, modificou aqui e acolá alguma coisa, mas se evitou realmente a judicialização. A pior coisa que pode acontecer é você realmente ter que discutir em juízo o teu empreendimento. Isso demora anos. E aí só quando não houver outro jeito. Marco. Eu acho que essa questão tem que ser... Ninguém consegue evitar a propositura de uma ação. Caneta está na mão do membro do Ministério Público. Agora, você pode preparar essa ação durante o inquérito civil. Eu acho que é chegar desprevenido. Esse é o grande problema. Eu lembro de um caso que a gente quis conversar com o promotor e ele não queria receber. Toda segunda-feira a gente protocolou um ofício pedindo para apresentar o projeto. Aí, passado um ano, ele propôs ação civil pública. Eu fui conversar com o juiz antes de despachar a liminar. Ele disse, pô, doutor, mas podiam ter conversado com ele. Aí eu puxei um ofício, falei, eu pedi uma reunião. Ele disse, pois é, mas faz um ano. Aí eu joguei, pum, tá aqui. A gente tinha pedido 48 vezes reunião. Ele não tinha recebido. Eu falei, esse foi o diálogo que o MP não quis ter conosco. Aí ele riu e disse assim, pode deixar que eu vou negar a liminar. Então, trabalhar a fase de inquérito. Eu também, assim, eu digo que uma ação civil pública, quando o promotor... Eu dei aula há 10 anos na escola do Ministério Público. Aí os clientes falavam, pô, tá lá ensinando ele a nos dar uma cacetada. Eu falei, não, tô lá para não esquecer como é que funciona a cabeça deles. Que é uma cabeça diferente. Isso sem sombra de dúvidas. E está pior, porque hoje em dia, para passar no concurso, está muito difícil. Então, o cidadão, Marcos, que é professor universitário, quem passa no concurso? A pessoa se forma, e aí vai ser residente no MP, e aí ele vive de mesada do pai, estuda igual um louco, e passa. E aí o filho da mesada, até terça-feira, na quarta-feira, virou promotor de justiça. Isso é brutal para a cabeça do rapaz ou da menina. E a caneta deles pesa com ação criminal, precisa ser condenado. Estava agora conversando com um cara que virou réu numa ação criminal, está desesperado. Então, você tem que entender muito o Ministério Público para conseguir conduzir adequadamente. O capítulo jurídico do EIA foi-se o tempo que era uma relação de normas. Você antecipa esses pontos. Esses dias eu fui despachar com o procurador da República, ele me olhou e falou, você contestou as minhas 2 ACPs que eu ia fazer. Eu falei, pois é, então capricha na terceira. Vê se acha alguma coisa, porque aquilo ali a gente esvaziou. Então, até porque, só para fechar, quando não se tem o TAC, quando se vai para a ação civil pública, a ação civil pública, por que eles estão tão na criminal ambiental hoje? Funciona muito mais. Outra coisa, só quando eu falei que o nosso setor comunica muito errado, eu vi gente do setor escrevendo, que bom, que a anistia foi julgada constitucional no Código. O que era a anistia do Código Florestal? Quem até 2008 tinha desmatado podia aderir ao PRA, Programa de Regularização Ambiental, fazia a recuperação, que não seria processado criminalmente. Aí as ONGs disseram que isso não é anistia, a anistia está perdoado. Isso se você recuperar o teu dano, você não vai ter uma ação criminal. O que é mais importante para o meio ambiente? Uma ação criminal contra o seu Joaquim ou o meio ambiente recuperado?
Se o artigo 3º da 9.605 fala que para transacionar tem que ter a prévia composição do dano. Então não é anistia coisa nenhuma. É gestão pública ambiental. Palmas. Isso nunca foi retrocesso na lei para mim. Isso é um avanço tremendo. Você tratar dessa forma na lei, não precisar ter TAC, não precisar ter termo de compromisso, não precisar fazer transação penal. Então, eles foram para o penal porque funciona muito mais. Eu tenho esse slide aqui, a gente combinou de não fazer a apresentação. Primeira ação civil pública, doutor Marcelo Terra, chegando aqui perto da sua região, Cubatão. Ação civil pública proposta em 1985. 32 réus. Foi julgada em novembro do ano passado. 85, 95, 2005, 2015, 2017, 32. Ação madura. Pronta para casar. Qual foi o julgamento? Julgou antecipadamente. Não estou de sacanagem. A juíza julgou antecipadamente. Para quê? Tem dano. O danos nós vamos resolver na fase de liquidação de sentença. Que espetáculo de ação civil pública, para mostrar que você sabe como, quando e onde começa, não sabe como, quando e onde termina. Então, de fato, agora, bem preparado, eu concordo, doutor Ivon, a gente falou ali fora, TAC vale a pena? Vale. E aí, de novo, só para dizer aquilo, diagnostica, avalia risco, olha para o cliente e fala, e aí? Vai abrir mão de alguma coisa, resolveu, vamos para o pau na ação judicial. Então, mas, de novo, com conhecimento de causa. Então, acho que quando compor, cada caso é um caso, mas com esse conhecimento e cuidando para não ter uma ação de 32 anos julgada antecipadamente. Né? 32 anos, acabou, né? No empreendimento, você não está me esperando. Agora, o que Marcos falou é uma realidade. Eu noto que o Ministério Público, nos últimos anos, vem substituindo a ação civil pública por ações penais. Né? Justamente porque são bem mais eficazes. O cliente responde rapidamente, porque para você fazer uma suspensão do processo ou uma transação penal, você vai ter que recompor o dano, ou o suposto dano, mesmo que você não o tenha causado. Você admite só para não correr o risco de receber uma condenação na frente. São mais eficazes para o advogado também. Também. Mais fácil. Pensando agora em... Quais conselhos vocês dariam para quem está começando agora o licenciamento? Vou começar o licenciamento, o empreendimento. O que é que vocês consideram que é importante observar no primeiro momento? Vamos começar a caminhar certo. Trabalhe com o que você não gosta. Esquece um pouco da pesquisa de mercado. Entenda que cuidado com disputa de preço para fazer a rima. Você precisa de qualidade. Faça dessa forma, estude, conheça, antecipe todos os... Gaste tempo com isso. O que eu entendo hoje do empresário é o seguinte, eu posso até gastar um pouco mais de tempo nessa fase, o que eu não posso é começar e ser embargado. E eu vou dizer isso para vocês, assim, chega muito processo no escritório, que eu olho, já está judicializado, às vezes com a liminar dada, certamente o Orivon passa por isso, a gente olha e fala, cara, se tivesse aqui ido para a esquerda, ao invés de à direita, você teria evitado. Então, o conselho é esse, conheça o assunto. Tenha bons consultores, e estude e não fuja daquilo que você não gosta, porque daí sim vai te assustar depois. Então, acho que essa é a questão, conhecer bem, estudar e antecipar os problemas, não continuar se dedicando só ao que gosta e tem prazer, essa parte é importante. Eu acrescentaria que hoje não é somente fazer o estudo de impacto ambiental, quando ele é necessário, ou qualquer outro estudo ambiental, quando não seja o estudo de impacto ambiental, o estudo que é solicitado pelo órgão ambiental, porque em empreendimentos menores você pode fazer um outro tipo de estudo de impacto. Mas, antes disso, é desenvolver o seu projeto antecipadamente fazendo um estudo de viabilidade ambiental. É muito comum o empreendedor fazer estudo de viabilidade econômica do empreendimento. Ou até fazer um estudo de mercado do ponto de vista da área, do local, se vai haver vendas suficientes, etc. Ou a viabilidade técnica do empreendimento, mas não a ambiental. Então, antes de se fazer o estudo de impacto ambiental, fazer o estudo de viabilidade econômica e, a partir daí, desenvolver o seu projeto. Porque aí já vai evitar exatamente o que Marcos falou. 20 metros para a esquerda, 20 para a direita, um pouquinho mais distante, mas você vai evitar suprimir vegetação de preservação permanente ou outro tipo de vegetação protegida. Então, você já desenvolve o seu projeto
eliminando aqueles pontos que, à primeira vista, já são pontos conflitantes. E depois disso, sim, aí fazer o estudo de impacto ambiental quando o empreendimento já está desenvolvido, sabendo que o estudo de impacto ambiental vai dar direcionamentos, né, diversos, alguns dos quais significa alterar o próprio empreendimento. É muito provável que o seu empreendimento vá ser alterado. Então, o empreendimento não poderá ser considerado logo de início sem qualquer possibilidade de modificação. Isso não vai acontecer. E forçar para que ele seja desta forma, provavelmente vai entrar em conflito ou com o órgão licenciador ou com um dos muitos controles que existem, quer seja o do Ministério Público, quer seja de uma ONG, quer seja da Gisele, né? Quer seja da comunidade do entorno. Então, é importante que o projeto que venha a ser desenvolvido seja flexível o suficiente para acomodar a este processo. Uma das coisas que eu achei interessante é o prazo. Né? No novo projeto de licenciamento ambiental, há um prazo estipulado de resposta do órgão ambiental com relação ao empreendimento. Então, o órgão licenciador terá um prazo, e isso virá depois um decreto presidencial que vai definir os vários tipos, ou isso foi modificado? Já está na lei. Já está na lei. O decreto presidencial vai dizer quais os prazos em que o órgão licenciador deverá, então, se pronunciar se aprova ou rejeita o empreendimento. Uma outra, eu acho uma outra e saudável essa introdução no projeto de licenciamento, é que o indeferimento do licenciamento ambiental é sujeito a recurso. Porque o que acontece, pelo menos no nosso caso de Pernambuco, uma vez indeferido, acabou. Ele não é um auto de infração. O auto de infração é sujeito a recurso ao Conselho Estadual do Meio Ambiente, a um segundo grau de jurisdição. Mas o indeferimento não tem recurso, a não ser que queira ir ao judiciário, que aí não terá como analisar aquilo. Isso é um problema. Então, hoje, se passar da forma como está atualmente no projeto de lei, haverá um grau de recurso para o indeferimento do licenciamento. Tem alguns outros pontos, né? Agora, tem uns que eu fico até meio preocupado, é que haverá um prazo de validade para o EPIA, para o Estudo Prévio de Impacto Ambiental. Então, um prazo de validade pode ser um problema, principalmente no que vocês discutem muito aqui, que são os grandes empreendimentos imobiliários que são implantados em faseamento ao longo de 10, 15, 20, até 30 anos. Que é a realidade de grande empreendimento, né? Do grande empreendimento é esta. E o EPIA, que é utilizado lá no início para receber LP, ele fica valendo. Você atualiza coisas muito pontuais no licenciamento de cada empreendimento naquele momento. Na hora que você vai implantar um determinado empreendimento naquela fase futura, você pode atualizar, dependendo da natureza do empreendimento, atualizar para aquele aspecto. Mas imagine se o órgão ambiental diz que o seu EPIA vai valer por 5 anos. E o teu empreendimento tem 30 de implantação. Como é que vai ficar? Então, estamos realmente com um potencial de problema no novo licenciamento ambiental. Agora, tem alguns outros pontos de vantagem. A bacia hidrográfica foi utilizada como parâmetro, né? E que vários empreendimentos dentro de uma mesma bacia hidrográfica não, em princípio, se forem do mesmo tipo, não precisarão fazer EIAs específicos. Poderá haver um único estudo de impacto ambiental para todos aqueles empreendimentos dentro da mesma bacia hidrográfica, o que eu diria que é uma vantagem. Né? Bom, existem outros pontos, mas eu acho que as perguntas poderão ser esclarecidas posteriormente. É isso, nós vamos abrir para as perguntas aí do público agora, quem quiser. Fica à vontade, o pessoal está aí com os microfones. Boa tarde, eu sou a Estela, da Convir Urbanismo. Tudo que vocês falaram aqui se aplica em grau, número e gênero. Aí. A gente acha que lá no Ceará a gente padece sozinhos, mas a gente está vivenciando muito isso. A gente acha até que o MP deve ter feito algum curso de loteamento, direito imobiliário, direito ambiental, e estão realmente bem atuantes. Eu queria entender de vocês como que o Ministério Público está enxergando a questão de empreendimentos de longo prazo. A gente está sofrendo lá com alguns empreendimentos, estou falando de Ceará, porque o Ministério Público entende que são 4 anos, independente do tamanho. Então, e se você executa faseamento,
aprova vários empreendimentos de maneira separada, daí eles entendem que para o faseamento tudo bem, mas para estudo ambiental deveria ter sido um só. Então, começa assim um imbróglio que eu, que não sou advogada, fico perdida, não sei para onde eu vou. Então, eu queria que vocês fizessem um paralelo de tudo que vocês falaram, a questão de empreendimentos de longo prazo e faseamento, se é legal, se não é, se existe, como fica essa matéria na parte ambiental. Obrigado pela pergunta. Essa é outra coisa boa do Adit, né? Você está num grande psicólogo, né? Vê que outras pessoas têm o mesmo problema que você. Isso não melhora a sua vida, mas pelo menos te deixa mais tranquila, né? Não é perseguição lá no Ceará. Sobre esse ponto, o Marcelo vai lembrar aquela reunião que a gente fez no Secov para tratar da versão do PL. A gente queria colocar a questão da licença de instalação faseada. Isso foi muito brigado. Só que nas reuniões com a CNI, depois com os deputados, eles falaram, olha, a lei é geral, a gente não pode ter coisas específicas de cada setor econômico, senão a lei realmente ia crescer, o pessoal do petróleo ia querer coisa específica para eles, o pessoal da indústria ia querer para eles, enfim. Agora, o que a gente apresentou, e realmente a lei ela revoga pouca coisa, mas o artigo 18, inciso 5º da 6766, que fala dos 4 anos de prazo para as obras de infraestrutura básica, essa sim é uma emenda que a CEBIC vai apresentar sozinha, mas tem o apoio do FPA e até do FEMASE, que é o Fórum do Ambiente do Setor Elétrico, a gente conseguiu convencê-los, no sentido de que tem que fazer esse ajuste na lei lá de 79. Se mostrou que os grandes projetos, você vai lançar faseado, você não tem como fazer nos primeiros 4 anos tudo. E aí, se você não fazia, é crime. Aí tu tinha que se ajoelhar, beijar a mão do MP e aí sim fazer um TAC para não ter o crime. Então, isso é uma questão de adequação da legislação que a gente espera que passe como emenda no PL 3729. Sobre a questão das licenças, o faseamento que se critica muito, que é para omitir impactos, está se referindo ao estudo de impacto ambiental, a licença prévia. Quando você... Então, é o seguinte, eu quero lotear essa sala inteira, mas eu sei que é muito grande, seja para fugir do EIA-RIMA, seja para fugir de impactos, eu começo só com essas cadeiras. Aí eu faço um RAIS, depois com essas outro RAIS. Isso está errado. E isso realmente o Ministério Público está no papel dele de querer coibir. Agora, você faz um EIA global e faz as LIs parciais, até porque você não pode lançar tudo de uma vez, não vai nem vender. Então, esse sim é um ponto que deve ser trabalhado. É difícil hoje, porque tem muito estado que não tem regulamentação que você pode ir renovando a LI. É esse o problema que eu ia colocar. Eu estou sofrendo com isso. Eu fiz a rima, tudo, e daí eles renovam a LI 3 vezes, e aí cada uma tem um prazo, e depois eu faço o quê? É cabível de outra aprovação. Mas daí eu vou começar... Não, só no PL isso vai resolver, porque você pode renovar, não tem limite de renovação. Agora, o que eu recomendo para os clientes? Coloque no teu EIA, que você já vai fazer dessa forma, inclusive apresentando um cronograma. É óbvio que a economia muda, é óbvio que isso pode alterar, mas antecipe isso, porque daí, se o promotor tivesse nível de intransigência e for ao judiciário, você mostra que a viabilidade socioambiental do teu projeto já previa que ele fosse feito exatamente dessa forma. O que pode mudar é se você não fizer a supressão de vegetação toda. Aí eu até concordo que se mudar estágio sucessional, etc., porque a lei é burra, porque se você ganha uma autorização para suprimir vegetação, o cliente fala o que eu faço, eu falo corta, e joga pedrisco, para não nascer mais nada. Porque se muda o estágio sucessional, você pode nem eventualmente poder cortar. Não, corta com licença, com autorização, isso que eu disse. Mas não corta faseado, né? Ganhou autorização, corta. É isso que eu disse, não me entenda errado. Então, depois vem ação contra o advogado. Então, a questão da vegetação, sim, mas eu já coloco no EIA mesmo, na avaliação de impacto dessa forma. Sugiro isso, né? O problema não é cortar, é dar manutenção ao terreno. É outra história. Mas, lá em Pernambuco, o que nós tínhamos na lei... Porque a lei de licenciamento, as diversas leis de licenciamento ambiental nos estados, elas foram feitas para empreendimentos específicos. Era uma indústria, tá? Um edifício, alguma coisa bem específica. Quando, alguns anos atrás, surgiu o conceito de bairros planejados, cidades planejadas, empreendimentos de um porte que não eram implementados em 2 ou 4 anos, e sim em 20, 30 anos, em várias fases, isso foi realmente um problema. Nós enfrentamos isso quando o primeiro empreendimento desse porte veio ao nosso escritório para que nós licenciássemos. Então, a nossa lei estadual
tinha uma válvula de escape, um artigo que dizia que o órgão ambiental estadual poderia criar procedimentos especiais ou procedimentos específicos para projetos especiais. E aí nós enquadramos ali. Não havia previsão em nenhum outro artigo de como proceder ao faseamento ambiental. E aí, como era algo especial, criamos o conceito de faseamento, o órgão incorporou esse conceito. De fato, exatamente como o Marcos Sá falou, o EIA-RIMA, ele estudou todo o empreendimento, e não pedaços do empreendimento, todo o empreendimento, especificou as fases de implantação ao longo de 3 décadas, e como é que ia ser implantado, obviamente sujeito a ajustes ao longo do caminho, e aí pôde ser feito esse ajuste. Saiu um LP global do plano diretor, do master plan daquele empreendimento, e as licenças, aí sim, as LIs, as licenças de instalação específicas para cada condomínio, cada conjunto, cada hotel, ou um centro comercial, um centro de lazer, etc. Esses, ano a ano, à medida que era necessário haver sua implantação. Tá? Agora, a LP que foi concedida, depois foi transformada numa LI. Mas essa LI não, é uma LI dos programas ambientais e do faseamento. A LI apenas diz que esse empreendimento será, porque a LP tem um prazo de validade que aí acaba, você não vai ficar com LP, mas em vigor, ela fica com LI. Mas a LI é 2 programas ambientais que deverão continuar durante toda a implantação do empreendimento e, no caso, não é, dando, vamos dizer assim, mantendo, renovando a cada 10 anos o cronograma de obras. Agora, cada obra, sim, cada condomínio, cada loteamento, cada intervenção que venha a ser realizada terá sua LI específica, esta bem mais curta. Com relação à renovação, como é que o órgão tem interpretado? Só pode renovar uma vez. Então, você tem ou um LI ou um LO, que você tem que renova uma vez. Então, você tem, o primeiro é uma LO. Depois de 2 anos, uma renovação de LO, ou de 4 anos, conforme o prazo da licença. E depois, é uma renovação da renovação, aí nesse caso não, é uma nova LO. Mas para essa nova LO, qual é a diferença? Para a renovação, a taxa é 50% de um LO. Depois que renova uma vez, a nova taxa será de um LO e paga integralmente. Mas não tem que exigir, não se exige um EIA-RIMA nem nada, é uma questão meramente financeira. Porque a lei não impede que você possa dar uma outra LO daquilo que já existe, como para efeito de, vamos dizer assim, de manutenção daquele empreendimento. Então, fica LO é RLO, depois outra LO é RLO, e assim sucessivamente, sendo a diferença apenas a taxa. Não, eu estou falando Pernambuco, foi feito assim. Eles não consideram... Bom, na área ambiental, de fato... Não, mas com relação à modificação do plano diretor, dependendo do que for essa modificação, diferentemente do direito urbanístico, o direito ambiental, se você não implantou naquela vigência, tinha uma expectativa de direito. Se mudou a legislação e o seu empreendimento foi implantado, você, de fato, vai ter que enfrentar essa modificação. Vai ter que ajustar. Eu acho que a gente tem que conversar depois aí para entender melhor. Mas aí é a dicotomia entre os dois, vamos dizer, direitos. Eu acho que já me deram a plaquinha ali de finalizar. Agradeço muito aqui a participação, uma aula. Mais uma perguntinha ali. Denis Godoy, né, goiano, mas residente em Uberlândia. Aliás, parabenizar o doutor Ivon e o Marcos aí pela explanação. Sendo, né, célere, essa questão dessa dificuldade nossa realmente dessa antecipar os questionamentos é um pouco delicado, né, para o empreendimento imobiliário. Eu entendo que o município, por exemplo, já tem a competência para o licenciamento por base da 140/2011, mas no estado de Minas Gerais,
o município tem que fazer o convênio para poder municipalizar esse licenciamento. E aí, eu gostaria de ver se o Dr. Marcos Sais aí poderia colaborar, porque nós tivemos um caso em Uberlândia em que o loteamento sendo aprovado pelo município, mas com EIA-RIMA no Estado. E aí, ali no local, tinha uma vereda. E essa vereda, essa demarcação da APP estava sendo feita pelo Estado. Mas o município não concordou com a demarcação porque ele tinha uma outra visão, que era uma mata de galeria inundável, né, e entrou nessa divergência. Essa lei geral, ela vai trazer essa análise nesse sentido, vai dar algum esclarecimento sobre essa competência, né, entre aprovação urbanística e o meio ambiente, porque fica confuso, né? O Estado define uma metragem, vem o município e não discorda, ele não te dá aprovação do loteamento. Você entendeu? O licenciamento urbanístico, mas o licenciamento ambiental foi do Estado. É esse o problema. A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano não concordou com a demarcação da APP feita pelo Estado. Então, ele não te dá... E o Estado foi que licenciou do ponto de vista ambiental. Ok. Essa questão, de novo, essa dicotomia, aqui, voltando à pergunta do Ceará, é a natureza jurídica da licença. Não é nem autorização, nem licença, é uma licença sui generis justamente por ter prazo de validade. Então, isso é importante considerar. Essas peculiaridades. Ali venceu o prazo, não implantou, lamentavelmente vai ter problema. Aqui, essa questão do urbanístico e do ambiental, só essa questão que você falou, eu participo de Conselho de Meio Ambiente estadual, aprovar que município licencie, fazer convênio, etc., era ilegal mesmo antes da 140. Isso aí não existe. Isso aí é competência constitucional, 23, parágrafo único 31. Agora, enfim, acaba acontecendo. Santa Catarina também tem, porque daí o município tem que provar que tem corpo técnico, como se o Estado tivesse um excelente corpo técnico. Enfim, nesse caso, só para a última coisa, a APP que o Estado fixou era menor que a do município? Ah, tá. Eu entendi. Teoricamente não deveria ter esse problema, já vamos finalizar. Teoricamente não deveria ter esse problema, mas a tua fala ali, antecipar essas coisas, o que eu iria fazer que tivesse uma concordância dessa designação da vereda, tá? Para justamente então poder ocupar, ou vai no melhor entendimento para você implantar. De novo, avaliou, diagnosticou, avaliou o risco, quer brigar ou quer implantar como está dando para implantar. E aí você abriria a mão disso no município. Então, de novo, o caso a caso, mas avaliação de APP, a gente, plano diretor, que começa a chamar APP, coisa que não é APP, já, artigo 24 da Constituição, o que pode, o que não pode. Antecipar isso que o doutor Ivon falou, faz o estudo de viabilidade ambiental. Muita coisa se antecipa. Agora, vai ter sempre surpresa, porque senão não tem a 8ª edição do Adit Juris. Obrigado. Só para um minuto aqui, antes de finalizar. No caso de empreendimentos imobiliários, já em cumprimento disciplinando a Lei Complementar 140, exige-se que haja uma resolução do órgão colegiado, do órgão estadual do meio ambiente, com relação ao impacto local. Na maioria dos estados, os empreendimentos imobiliários são licenciados pelo município, e já evita... Quando isso ocorre, evita esse problema, porque o órgão ambiental e o órgão urbanístico está dentro do mesmo, entre licenciador, que é o município. O problema que tem ocorrido, em alguns casos, principalmente naqueles grandes empreendimentos que estão próximos ao limite de um município com outro, é que o EIA-RIMA, uma vez concluído, pode chegar à conclusão que o impacto daquele empreendimento ultrapassa os limites do município. E aí nós temos um outro tipo de problema, que é o envio do estudo e do licenciamento ambiental para o Estado. E aí você vai começar tudo de novo. Essa modificação não tem sido bem pensada. Está na Lei Complementar 140, mas os estados... E aí eu tenho tentado, nas resoluções de impacto local, colocar uma regra de transição, quando você inicia no município e depois tem que transferir para o licenciamento estadual. Aí, transferindo para o estadual, de fato, vai haver a divergência de interpretação do Estado. O Estado pode pedir complementação, pode pedir uma série de coisas que vai divergir do licenciamento do município. E aí você tem o problema que você realmente mencionou há pouco. Então,
É difícil essa compatibilização, mas não tem outro jeito. Aí tem que ir para a negociação, para conversar com um e o outro e tentar chegar numa harmonização. Okay? A gente pode conversar um pouco mais também sobre áreas consolidadas, que é outro assunto que está mais adstrito ao Código Florestal, mas que você pode estabelecer áreas urbanas consolidadas. E aí tem um regramento diferente daquele que está na legislação estadual ou federal. Ok? Obrigado, agradeço mais uma vez a Dr. Marcos, Dr. Ivon, prazer estar aqui com vocês, agradeço também ao público e continuar aí o ADIT, graças a Deus, é um evento sensacional, muito para a gente aprender aqui ainda.